Você ouve a sua música. Você ouve a sua rádio. New Life FM. Brasil, São Paulo. A partir de agora, na Rádio New Life FM, começa o programa Dr. Vinícius Responde, sua revista eletrônica sobre saúde e bem-estar. Dr. Vinícius Responde. Ouvinte no Divã. O ouvinte poderá enviar perguntas por mensagens, WhatsApp, texto, e-mail ou telefone. Participe você também. Ouvinte no Divã. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vai? Mais um sábado, estamos juntos aqui mais uma vez para podermos trabalhar a mente, o cérebro e as emoções no nosso programa e primeira parte dele, do Dr. Vinícius Responde, Ouvintes no Divã. Muito bem, eu vou falar hoje sobre sonhos, porque recebi 3 perguntas relacionadas a esse ponto. Então a primeira coisa que se pensa é em psicanálise e estar conversando com o psicanalista, direcionando perguntas, realmente é a curiosidade dos sonhos. Então eu vou explicar um pouco para vocês sobre a questão dessa situação cerebral, né? Muitas vezes emocional e com um cunho até espiritual, mas eu vou falar um pouco sobre o sonho para que vocês possam elaborar perguntas que possam ser pertinentes às questões relacionadas a esse tema, sonhos. Bom, vamos lá. Primeira coisa que quero conversar com vocês é que os nossos sonhos, eles combinam com estímulos verbais. Não só verbais, visuais também, emocionais. Uma série de histórias fragmentadas e às vezes sem títulos, porém sempre muito interessantes. Saibam que nós vivenciamos essas situações antes do cérebro poder interpretar e devanear durante o nosso sonho. Às vezes nós podemos até mesmo resolver problemas com esses nossos sonhos. É por isso que eu estou trazendo essas situações para vocês, para que vocês possam aproveitar mais e melhor a questão do sonho. Muitos peritos não chegaram a um acordo sobre qual deve ser o propósito dos nossos sonhos. Eu também não cheguei. Eu escuto sobre essa questão de sonhos todos os dias no consultório. E realmente ainda me intriga até os meus próprios sonhos. Porém, se você conseguir ouvir as coisas que eu tenho para dizer para você nos próximos minutos, você vai conseguir aproveitar melhor todas essas questões relacionadas a este tema. E, na verdade, acredito sim que o sonho ele possa ser uma ferramenta para a resolução de muitas situações. Aí eu pergunto, será que eles são somente impulsos cerebrais? O nosso cérebro está realmente trabalhando em questões da nossa vida? Enquanto nós dormimos, nós temos um mecanismo de limitação. Será que deveríamos nos preocupar até com a interpretação dos nossos sonhos? Então, uma das perguntas que me fizeram foi a seguinte: será que nós temos que levar em consideração os sonhos, Dr. Vinícius? É uma questão muito pessoal, porque muitas vezes o sonho que você teve ele não foi nada agradável. Mas por que você sonhou justamente com aquilo? Será que justamente aquilo não é o que está realmente acusando ali no teu íntimo a questão emocional da coisa, aquilo que está te atrapalhando, aquilo que está te magoando, e justamente você sonhou por isso, inclusive? Olha, nós vamos falar aqui sobre principais teorias de sono. Desde a visão de Freud, que é o pai da psicanálise, até as hipóteses que afirmam que nós podemos controlar os nossos sonhos, que eu duvido. Nós vamos descobrir que os cientistas, eles dizem que está acontecendo em nosso cérebro, mas a pergunta é, como eu trabalho dentro desse contexto do sonho? Seria muito prático eu dizer para vocês que a situação ela seria muito prática. Eu sonho, logo preciso resolver determinada situação e aí em seguida eu posso explanar isso para o meu psicanalista e divulgar isso dentro de um processo. Existem situações que elas são muito íntimas. Ou seja, elas nem chegaram ainda a ser monitoradas pelo seu consciente. O sonho, ele está no inconsciente, é aquilo que você não esperava pensar, mas você vai pensar justamente durante a noite. Agora,
Quando vai para o consciente, você sonhou, tanto é que você se lembra de sonhos que talvez você possa ter tido lá na sua infância. E aí então, partindo desse princípio, você irá, de uma forma, trazer isso para o consciente, para a sua vida real. Esta é a grande situação onde nós trabalhamos dentro do consultório. Vamos falar um pouquinho sobre como você pode tentar controlar os seus sonhos. Aí fica diferente, porque não é uma certeza. A psicanálise, ela não é uma ciência. Tudo que nós estamos falando aqui não é científico, não é matemático. Para você pode funcionar de uma maneira, para mim pode funcionar de outra, para você, outro ouvinte, pode funcionar de outra. Só que assim, a partir do momento que você começa a observar mais os seus sonhos, você vai percebendo que eles vão ficando repetitivos. E aí então, você vai começando a entender que você é de uma forma acordado e que determinados sonhos eles são muito diferentes ou eles são muito iguais à sua rotina. Aí você pode começar a perguntar, ou seja, o que é muito interessante é você estudar o teu sonho. É você, de alguma maneira, poder interpretar como o teu organismo biopsicossocial está funcionando mediante a esta ferramenta maravilhosa que é o sonho. Então, nós podemos qualificar aí a filosofia do sonho. Algumas teorias traziam a possibilidade do homem acreditar que estava descobrindo um segundo mundo real. A partir daí que começou essa origem de toda a metafísica. Sem sonhos, pessoal, o homem nunca teria motivo para inventar essa divisão de mundo. A separação da alma e do corpo segue a mesma linha de interpretação de sonhos, assim como a ideia do corpo separado da alma, de onde surgiram todas as crenças em fantasmas e provavelmente deuses também. Estão conseguindo entender o quanto essa questão do sonho ela é profunda na nossa história como homens? Então, veja só. Jamais nós conseguiríamos ter essa interpretação daquilo que não é físico se não existisse o sonho. Essa questão de interpretar sonhos, ela é muito antiga. E ela advém a toda e qualquer filosofia ora utilizada. Ora, uma linha de pensamento fala que os sonhos eles são apenas estímulos fisiológicos. Ora, uma outra linha de pensamento fala que é uma necessidade psicológica. Eu acredito nas duas situações. Veja só, você já dormiu alguma vez com fome? Uma necessidade fisiológica. Você vai sonhar com comida. Quantas vezes você já fez dieta e sonhou com comida? Você já passou por situações que no outro dia poderia te gerar muita ansiedade? Um concurso, uma prova, conhecer uma pessoa? Com certeza você vai sonhar sobre isso. Então, vamos ficar. Não precisamos ter a certeza, já que não tem como ser provado. Mas os sonhos, eles são sim formados por estímulos fisiológicos e por estímulos psicológicos. Aí já uma linha religiosa vai falar que o sonho pode ser a visita de um ente querido, pode ser a manifestação de Deus. Nós não vamos deixar aqui nada fechado. Cada um acredite no que quiser. Mas o que eu quero com essa conversa com vocês é que vocês tomem mais à frente dessa questão, porque é realmente uma ferramenta maravilhosa. Todos os meus pacientes que se utilizam comigo em consultas dos sonhos, eles conseguem ter uma segurança maior naquilo que vai advir ao seu futuro. Isso é muito interessante, é por isso que eu estou dividindo aqui com vocês. Falando um pouco da questão teórica do que já se estudou até agora, algumas teorias fisiológicas, elas são baseadas na ideia de que sonhamos para exercitar várias conexões neurais, ou seja, para dar uma lubrificada no nosso cérebro. E ainda alguns pesquisadores, eles acreditam que afetar certos tipos de aprendizagem, ou seja, uma pessoa pode aprender mais ou menos mediante ao quanto ela sonha ou não sonha. Ou seja, também na questão do sonho é importante o equilíbrio. Aquele paciente que chega para mim no consultório, doutor Vinícius, eu sonho demais, não acho que é bom, porque há um desgaste energético muito grande. Já é sabido que nós nos desgastamos demais fisicamente, fisiologicamente e neurologicamente durante a noite. Então, é muito importante que nós possamos, de alguma maneira, equilibrar isso.
As teorias no campo psicológico, elas são baseadas na ideia de que sonhar nos permite pôr em ordem problemas, acontecimentos do dia, coisas que necessitam muito da nossa atenção. Então, por exemplo, se você sonhou com uma amiga que faz tempo que você não vê, que você tá brigada com ela, e aí então você tá indo na casa dela e ela te oferece um café, e aí em determinado momento ela sai da sala, ou uma coisa assim que não tá muito clara, mas vocês estão brigadas. Óbvio, o teu inconsciente, ele está te cobrando. Resolve essa situação. Ou desinstitui essa sua amiga da sua vida social, porque nós não somos obrigados a viver com quem a gente não tem afinidade. Hoje eu sou seu amigo, hoje você está ouvindo esse programa. Amanhã você fala, quer saber, eu tenho mais o que fazer no meu sábado a 1h da tarde. Eu não quero ouvir mais isso. Pronto, nós somos amigos do mesmo jeito. Mas você não pode ir lá sonhar, ai, poxa, eu não ouvi o Dr. Vinícius. Não, as coisas precisam estar muito reguladas nesse sentido. E aí é que vem a questão da racionalidade, gente. Então, se você sonhou, é porque você precisa pensar. Pensar quando você acordou. Agora, muito importante, caderninho e lápis do lado da cama. Existem alguns sonhos que nós esquecemos. Justamente porque o cérebro, ele é muito inteligente e burro também, mas vamos falar da inteligência dele. Ele sabe que isso vai dar trabalho para ele. Então, o coração, a medicina chinesa fala muito isso, eu falo isso para meus pacientes de acupuntura. O coração, ele trabalha de uma determinada forma. O cérebro trabalha de uma outra forma. E ambos não combinam muito bem, tá? Então, assim, o que é bom para a mente, muitas vezes não é bom para o cérebro. Por exemplo, bebida alcoólica. Bebida alcoólica é bom para quem? Para o coração ou para o cérebro? É bom para o cérebro. O cérebro gosta. Mas o coração não gosta e os outros órgãos. Então, existem brigas internas. E aí, nós temos um desgaste energético mais de um órgão do que de outro. Mas lembrem-se bem, o chefe da casa sempre vai ser o cérebro. É ele que vai comandar todos os outros sistemas. Tá certo? Então, ainda nesse sentido, anotem os seus sonhos assim que você acorda. E quando você vai tendo um tempo, ao invés de você ficar aí com futilidades na internet ou qualquer outra coisa, né? Você, querendo saber da vida dos outros, você pode querer saber da sua vida. Então aí você decide se você liga para essa amiga, se você não liga para essa amiga, né? E aí então você toma rumos para não sonhar de novo, porque são avisos. Uma das perguntas da Mariana Cristina, de Osasco, foi o seguinte. Ela me perguntou, Dr. Vinícius, sonho sempre com a minha mãe estirada em um caixão. O que significa isso? Esse foi uma das perguntas que foram feitas. Eu vou responder para você, Mariana, da seguinte maneira. Existe um desejo inconsciente seu da sua mãe morta. Automaticamente, eu também vinculo a um medo da morte da sua mãe. O que nós precisamos entender é que a morte da sua mãe, ela tem um significado muito grande dentro da sua vida acordada. Por isso você sonha com a sua mãe morta. Então repense a relação com a sua mãe. Não esqueça que você é filha da sua mãe, não é mãe da sua mãe. Que você talvez possa assumir algumas responsabilidades como mãe de você mesma, porque precisamos ser muito mais mãe, pai do nosso futuro do que filho do nosso passado. Quando uma pessoa, ela fica muito com essa história, ainda na fase adulta, ai, minha mãe, meu pai, cuidado, você talvez esteja levando a sua vida infantil para a vida adulta. A vida adulta é para relacionamentos e pai e mãe para o comparecimento de respeito, gratidão e amorosidade, sem levar nem receber problemas dessas duas instituições maravilhosas que são pai e mãe. Resumindo um pouco essa história da questão do sonho, o que eu quero dizer para vocês é que os sonhos, eles permitem que a mente, inconscientemente, haja naqueles pensamentos e desejos que às vezes são inaceitáveis por você. Tanto é que você não precisa me contar agora, mas você já deve ter sonhado coisas que você jamais faria na sua vida acordado. Mas você sonhou. Se você sonhou, meu amigo, minha amiga, é porque você tem desejo, porque você tem curiosidade. Por esta razão, essa teoria sobre sonhos foca principalmente em desejos sexuais e simbolismos. Muitas pessoas comentam, Dr. Vinícius, eu sonhei com sexo,
E aí então nós fazemos a interpretação. A maioria dos sonhos estão relacionados a essa questão, ou tem uma simbologia nesse sentido. Portanto, meu amigo, minha amiga, no caso minha amiga, sonhar com um trem entrando em um túnel representaria uma relação sexual, de acordo com Freud. Este sonho ele poderia indicar uma vontade sexual reprimida. Freud viveu durante a era da repressão sexual vitoriana, o que deu de alguma maneira a explicação do seu foco nessa questão. Freud falava muito de sexo. Ainda assim, ele uma vez comentou, às vezes, um charuto é só um charuto, porque pode haver outras interpretações. Por mais que nós possamos ser puritanos, por mais que nós possamos ter uma criação religiosa e que nos foi realmente ensinado coisas relacionadas a pudores e a outras situações, nós, de alguma maneira, estamos vivenciando questões que têm um cunho sexual. Um rapaz, por exemplo, que pensa em comprar um carro, ele quer pôr quem dentro desse carro para levar a passear? A mãe dele? A tia dele? Pela natureza e pela organização das coisas, deveria ser uma namorada. E aí então, isso representa desejo inconsciente que vai levar lá para aquela questão sexual. O nosso tempo em relação a muitas explicações nesse sentido é curto. Então eu espero que vocês possam dar continuidade a esse tema. Eu vou responder fora do ar, tá? Podem continuar mandando as mensagens. Eu recebi muitas mensagens essa semana outra vez, estou muito contente e eu espero que vocês tenham de alguma maneira aproveitado. Estou à disposição no número 11 99363 9011, consultório de psicanálise Dr. Vinícius, para que vocês possam enviar perguntas e inclusive retirar dúvidas através de mensagem de texto e WhatsApp. Quero lembrá-los do curso que irá acontecer no dia 25/4 de reconciliação matrimonial, onde você vai fazer a sua inscrição através do número 11 99363 9011. Esse curso de reconciliação é para pessoas que estão casadas, que querem se reconciliar, não só aquelas pessoas que estão separadas, é para pessoas que querem reconciliar situações, assuntos, melhores mecanismos de comungar numa situação de bem-estar dentro de um namoro, dentro até de uma amizade ou dentro de um casamento, tá bom? O investimento é o valor de R$100 para o casal e será no dia 25/4 com coffee break. No mesmo dia, nós vamos ter também o curso de elevação da autoestima, tá? Com coffee break também, isso aí tem um valor de R$50. Inscrição também no número 11 99363 9011. No mesmo dia, o curso de emagrecimento. Emagreça sozinho e com saúde. O valor do investimento é R$50. Todos esses cursos podem ser certificados pela Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo, a FACASP, tá? Que oferece cursos livres de graduação, mestrado e doutorado à distância, tá bom? Então, lembrando mais uma vez o número, antes de terminar esse bloco do programa, 11 99363 9011. Dr. Vinícius responde. Aguardo as suas perguntas. Exclusivo, ouvinte no divã. Dr. Vinícius responde. New Life FM. Ouvinte no consultório. Ouvinte no consultório. Neste bloco, você ouvinte vai fazer sua pergunta sobre saúde, técnicas naturais e tratamento, assim com medidas simples e em casa você tem total acesso sobre suas condições. A partir dos aconselhamentos no programa, você de bem com seu corpo. Ouvinte no consultório. Agora, no programa Dr. Vinícius responde. Meu amigo, minha amiga, vamos dar continuidade então ao nosso programa. Agora, ouvintes no consultório. Eu recebi muitas perguntas, mas as perguntas que mais foram direcionadas, óbvio, né? Relacionadas a emagrecimento. Poxa vida, por que vocês perguntam tanto sobre isso? Hein? Gostaria de saber, eu gostaria que vocês me respondessem. Mas enfim, vamos lá. A Janaína, da Vila Menck, em Carapicuíba, ela ouviu o nosso programa e ela perguntou
estava justamente com uma situação pendente aí sobre relacionamento e também sobre essa questão física, uma coisa amarrada à outra. E aí então eu prometi para ela, como é bem extenso, falar no ar sobre esse tema. Então todos os outros ouvintes que mandaram perguntas sobre esse tema, eu gostaria que vocês agora pudessem se sentir satisfeitos com a resposta. Não respondeu? É só perguntar de novo, tá bom? Então vamos lá. Eu quero dar inicialmente 5 dicas simples para essa questão do emagrecimento, dessa questão do que se chama de perder barriga, tá? Eu gostaria de explicar um pouco sobre a fisiologia, essa questão do estar perdendo peso ou emagrecer. Então assim, meus queridos, nós temos tecido gorduroso e tecido muscular. Nós temos massa magra e massa gorda. Então, muitas vezes você acha que está emagrecendo, mas você está perdendo musculatura. E muitas vezes você acha que não está emagrecendo e você está perdendo gordura. Então, muito atento a isso. A barriga é um local do nosso corpo que ela tem menos projeção de movimentos. Então, é um dos locais que mais vai acumular tecido gorduroso, porque você consegue menos se movimentar, que é a região do tronco, onde você vai ter, no meio do teu corpo, a impossibilidade de movimento. Então, é nessa região que nós temos acúmulo de órgãos. E aí, então, partindo desse princípio, é a região que vai mais acumular. E ainda bem que acumulamos, porque nós precisamos dessa gordura em algum momento. Então tá muito claro. Perder barriga é uma coisa, emagrecer é outra. Todo mundo tem uma barriguinha. Isso é normal. Cuidado para isso não ser patológico. O problema é que nós estamos com uma epidemia de obesidade, tá? No mundo inteiro, inclusive no Brasil. Comida que engorda está muito barata. E aí então, partindo disso, hoje nós estamos cada vez mais tendenciosos a ganhar peso e aumentar a circunferência abdominal, tá bom? Então vamos lá, eu vou dar algumas dicas, nós vamos falar sobre, em outros programas, sobre emagrecimento muitas vezes. Nós estamos começando uma jornada, esse é o 3º programa Dr. Vinícius Responde. Você pode encaminhar suas mensagens no número 11 99363 9011, tá? Dr. Vinícius é fisioterapeuta, psicanalista, mestre e doutor na área de psicanálise, psicopedagogo, coaching pessoal e profissional, tá? Sou professor universitário e estou à disposição em todas estas áreas que tive o cuidado de estudar a poder te ajudar. Estou numa fase agora de doação e quero retribuir tudo que eu consegui no aspecto emocional, financeiro, doado pelas pessoas que eu tive o prazer de atender, a agora contemplar outras pessoas através do rádio. Então, estamos juntos nessa. Vamos falar então um pouquinho sobre essas dicas simples para emagrecer e perder peso. Falamos no bloco anterior sobre sonhos. E eu agora vou falar inicialmente nesta área do programa que está relacionado ao físico, em relação ao dormir bem. Você dorme bem? Uma das primeiras dicas que eu quero trazer para vocês é a possibilidade do dormir bem. Descansar 7 horas por noite dá ânimo para cumprir com os compromissos do dia e fica mais fácil resistir às tentações. Além disso, descansar apropriadamente deixa o corpo disposto para você fazer exercícios. Quando eu falo de exercício, para você que é sedentário, eu estou falando, pega um copo d'água para mim. Se você dormiu bem, você vai naturalmente ir lá e fazer a sua obrigação, aquilo que é importante. Vamos de carro, vamos andando. Se você não dormiu bem, não, vamos de carro, vai.
E aí então vai entrando num ciclo. Cada vez mais você vai ficando mais sedentário, cada vez mais você está mais sentado. E aquela questão lá da barriga que eu estava falando para vocês, tem uma questão também de como se organiza o corpo. Se você fica muito tempo sentado, a probabilidade de você aumentar o tecido gorduroso na região abdominal é muito grande. E aí então nós estamos falando de postura. Mas, ainda fechando a questão do dormir bem, nós consumimos bastante calorias. O organismo se organiza durante o sono. Se o teu sono ele é reparador, se o teu sono te faz descansar, se você conseguiu descansar pelo menos 7 horas por noite, você vai ter um dia muito bem organizado para a perda de peso e, sobretudo, o acúmulo do tecido gorduroso na região abdominal, que é a região que mais nós acumulamos. Tudo bem? Agora, lá o psicanalista falando, né, que é algo relacionado à primeira parte do programa. Se você está ansioso, nervoso, chateado, magoado, né, você não vai conseguir dormir bem. A tua qualidade de sono ela vai ser interrompida. Falei lá no primeiro bloco do programa em relação ao sonho. O excesso de sonhos pode estar relacionado justamente a essa questão, tá? De você não ter resolvido suas coisas, e aí então durante o sono o teu inconsciente cobra de você, vai lá resolver. E aí então vocês viram como é cíclico? Não dá para ser um profissional único. Nós precisamos de vários setores para que as coisas possam acontecer. E olha lá, meu amigo, minha amiga, com essa história de comprimido mágico, hein? Olha lá com essa história de ir no médico, eu vou no meu papai e na minha mamãe, né? Cuidado, é você que tem que responder pela sua vida, tá? Causa e efeito. Então, primeira coisa, dormir bem. Segunda coisa, beber muita água durante o dia, preferencialmente até meia hora antes das refeições. Quantidade de água necessária, cada um fala uma coisa, 1 litro, 2... Quero recomendar para vocês 2 litros. Nada dessa história de ficar bebendo água durante a alimentação. Existe todo um programa do organismo na dissociação dos alimentos e nós precisamos tomar muito cuidado porque nós acabamos interrompendo essa situação, né? Então, o ato da digestão é algo que para o estômago não é uma coisa muito fácil, tá? E depende de outros órgãos também. O fígado, o baço, o pâncreas, né? O intestino para essa situação. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos tomar água sim, mas não durante as refeições. E o fato de beber água já traz saciedade. Muitas vezes você fala, eu vou comer alguma coisa. Toma um copo d'água, né? Isso ajuda bastante você a se organizar. Outra coisa, vamos falar então do terceiro tópico, tá? Fazer algum exercício físico. O tipo de exercício não é o mais importante, gente. É natural que correr muito rápido emagreça em menos tempo do que apenas caminhar, claro, né? Mas correr não é para todas as idades, nem para todas as pessoas. Nós temos estruturas que precisam estar preparadas para isso, principalmente um paciente vira para mim e fala, doutor Vinícius, eu vou começar a fazer então fisioterapia, acupuntura com o senhor, e agora eu posso, agora sim, quer dizer... Agora que ele vai fazer esse tratamento comigo, agora ele vai fazer atividade física. Por que ele não fez antes? E veio utilizar-se, né, do recurso da fisioterapia, da psicanálise, da acupuntura, como um complemento. Gente, dormir bem, beber água, fazer atividade física são coisas que são da sua responsabilidade. Então, assim, cuidado, eu estou passando regras básicas para vocês que está muito relacionado àquilo que é de você fazer, não de um profissional, isso é educação. Então, se tem um pai, uma mãe que está ouvindo aqui, por favor, a avó, o cuidador, isso é educação, isso não é um profissional de saúde que tem que ensinar ninguém. Isso nós precisamos ensinar para os nossos filhos, isso é nossa obrigação, isso é educação. Mas... como nós estamos, né, em evolução, vamos levar em consideração que não tivemos essa oportunidade ou não paramos para pensar nisso. Muito bem? Então, vou dar o exemplo do joelho. Então, uma pessoa que ela acabou de me procurar, ela quer emagrecer, e aí ela fala, agora eu vou entrar fazer atividade física, posso? Eu vou dizer, depende da atividade. Por quê? Se essa pessoa não estava fazendo atividade, vamos pensar 1 ano sem fazer.
Será que eu posso fazer a indicação? Olha, você vai lá correr? Eu não posso fazer isso. Eu não sei como essas estruturas estão. Então essa pessoa, hoje ela faz alguma coisa. Amanhã eu mando ela correr e ela não tá com a musculatura dela em ordem. Às vezes até caminhar, dependendo da quantidade de peso. Se o índice de massa corpórea estiver muito elevado, o que vai acontecer? Essa pessoa vai ferir o joelho dela, o próprio osso vai conseguir ferir a carne, a musculatura, e aí então, nem caminhada, nem corrida, mais obesidade. Então, vamos começar com exercícios simples, como a caminhada, e aí evoluindo e sem sentir dor, porque a dor, ela é um alarme que Deus deixou no nosso organismo, aí nós vamos aumentando isso. Então, se você pede para alguém fazer determinada coisa para você, você mesmo faz. Lave seu carro, suba a escada, não tome elevador, não vá na padaria de carro, desça 2 pontos antes, se você está de ônibus. Isso já é uma grande coisa, tudo bem? Para começo está ótimo. Quarta orientação: comer frutas e legumes. Insira num regime alimentar. Eu não gosto dessa palavra regime, uma dieta, porque regime nós não podemos citar regime quando a gente está falando de uma questão que a gente vai ter que tratar a vida inteira, que é boa alimentação, é dieta, né? Frutas ou legumes em todas as refeições. Cuidado com as quantidades, porque mesmo as frutas, elas são supercalóricas, tem muita glicose. Como, por exemplo, uma salada de frutas, um iogurte no lanche, uma salada de alface, tomate. Sempre acompanhe essas coisas que são mais saborosas aos nossos olhos, como, por exemplo, o carboidrato, o arroz. Acompanhe com fibras. A alface, por exemplo, ela sacia, ela acalma. Coisas que você precisa mastigar. O repolho cru. Porque nós mandamos mensagem para o nosso cérebro. Olha, tá vindo alimento. Olha quantas vezes eu estou mastigando, né? Então, isso vai fazendo, de alguma maneira, você estar saciado, tá? Então, ingerir legumes, frutas e verduras em todas as refeições. Ainda sobre esse tema de comer frutas, verduras e legumes, eu quero dar uma orientação que eu faço, inclusive. Eu bato todas as manhãs um pedaço de legumes, um pedaço de fruta e folhas com um pouco de água no liquidificador e passo numa peneira. Simples assim, gente. Tá? Quer chamar de detox, quer chamar do que quiser, fica à vontade. Simples assim. Antes de beber água, eu tomo esse suco. Então um pedaço de fruta, vamos pensar, para cada pessoa, meia fruta, meio legumes, qualquer, pepino, abobrinha e folhas, qualquer folha, aquela que está amarelando lá na sua geladeira, talo, né? Você pode aproveitar nesse suco, tudo bem? Bateu, coou, e aquilo que foi coado, você pode também implantar num molho que você está fazendo. Você pode implantar, por exemplo, numa salada, misturar a uma salada, e você aproveita aquilo que foi coado para você aproveitar as fibras numa carne moída, e você aproveita, e aí você tem uma quantidade de fibras. Quanto mais fibras você tem na sua alimentação, melhor vai ser a sua digestão, tá? A quinta dica: não fique com fome. Faça pequenas refeições. A cada 3 horas. Pode parecer exagerado, gente. Eu não estou exagerando. Mas é certo que a fome, ela não vai aparecer. Não permita que fome apareça na sua agenda alimentar. Não permita. Coma toda hora. Mas doutor Vinícius, eu estou sem fome. Não é para ter fome mesmo. É para comer. Você está sem fome porque toda hora você come. Mas você come o quê? O chocolate, aí você toma um copão de leite, né? E assim, nós vamos falar mais sobre isso. Mas o que acontece? Você precisa de muito menos, talvez, do que você esteja ingerindo, né? É muito importante que você consulte um nutricionista. Se você perceber que os hábitos alimentares, eles estão inseridos patologicamente na sua vida.
Agora, essas dicas que eu estou dando são dicas de orientação geral. São dicas que eu dou para o meu filho, né, no dia a dia. São dicas que eu dou para o meu paciente que não veio se consultar com um nutricionista. E são dicas muito ricas e que podem fazer com que você tenha uma melhor qualidade de vida e perca essa barriga que está te incomodando. Quanto mais você for se alimentando várias horas e com menos quantidade, o teu estômago ele vai ficando mais compactado. E aí então você não vai precisar de grandes quantidades para poder saciar. Tá? Então coma devagar. E lembre sempre que existem substâncias no nosso estômago que elas vão dando informações para o cérebro. Então nós vamos educando o nosso cérebro de acordo com essas orientações. Então eu vou repetir. Dormir de 6 a 8 horas por dia. 1. 2. Beber muita água. 3. Exercício regular. 4. Comer frutas, verduras e legumes. Se você pesquisar o meu nome na internet, Dr. Vinícius Buono de Oliveira Carrilho, você vai ver que existem considerações ali de papa do emagrecimento, foram colocadas aí menções a isso, tá? Não existe isso, gente. O que existe é a boa vontade de te ajudar a ficar com o corpo que você gostaria e principalmente saudável, tá? As técnicas utilizadas, elas são simples, são técnicas fisioterápicas, técnicas de acupuntura, autossugestão e psicanálise, tá? Então eu vou fazer toda uma estruturação quando você vier em consulta, uma estruturação, nós vamos começar lá da sua noite até o final do seu dia, né? Vamos conversar sobre o seu dia a dia e aí o seu coaching pessoal nesse sentido vai te ajudar a você reorganizar logisticamente a sua vida desse contexto, tá? Nós temos cursos de emagrecimento, tem um curso que vai acontecer no dia 25, você também pode ligar no número 11 99363 9011, tá? Mandando mensagens pro WhatsApp ou mensagem de texto, ou mesmo ligando e marcando a sua consulta. Também pode fazer as perguntas de forma gratuita, não te cobro nada. Pode fazer as perguntas que você quiser. Eu estou dentro dessa característica da doação para te ajudar. E assim, vamos encerrando a segunda parte do programa Dr. Vinícius Responde. E vamos para a terceira parte do programa. Dr. Vinícius Responde. Consultório pessoal e profissional. Neste bloco, você tira suas dúvidas sobre perspectivas no campo laboral. Desempregado, desestimulado, você está sem ideias de como empreender ou se preparar para o mercado de trabalho? Agora, consultório pessoal e profissional. Vamos iniciar agora a terceira e última parte do programa Dr. Vinícius Responde. Essa parte do programa, ela fala sobre consultoria pessoal e consultoria profissional. Sempre eu vou trabalhar temas que foram abordados durante a semana com as perguntas que eu recebi de vocês ouvintes. Então, algumas perguntas são selecionadas e eu respondo no ar estas perguntas, as selecionadas. As que não são selecionadas, a grande maioria delas são respondidas por e-mail ou por WhatsApp. Também posso fazer a ligação para vocês por telefone, tá certo? Eu recebi uma pergunta aqui do Misael de Jesus. E a pergunta é a seguinte: Dr. Vinícius, sou afrodescendente? Devo deixar isto explícito no meu currículo? Não, Misael, você não deve. Você deve colocar no currículo apenas as informações que demonstrem as suas aptidões, querido. Aptidões profissionais, para desempenhar bem uma função. Cor de pele, religião, time do coração, orientação sexual, nome dos filhos, sou o pai da Bruna e do Tiago, né? Por exemplo. São chamadas informações vazias, podem até ser motivo de orgulho pessoal, mas não tem nenhuma importância para uma empresa. Ok? Então, vamos nos ater àquilo que é fundamental. E gostaria de chamar a sua atenção em relação a essa questão. É motivo de orgulho para você a sua descendência? Eu tenho uma outra pergunta aqui da Silvia. E ela pergunta o seguinte: Dr. Vinícius,
Eu tenho vários colegas que mentem em seus currículos. Só que eles são chamados para entrevistas e eu não. A solução seria mentir também? Silvia, a sua pergunta é bem interessante. Infelizmente, querida, mentir no currículo é um esporte universal. É o que se chama de maquiar os fatos. No Brasil não há o que eu saiba em relação a dados estatísticos. Eu nunca ouvi falar. Se alguém ouviu, por favor, me comunique. Não tem dados estatísticos em relação a respeito de mentiras em currículos. O que eu sei é que nos Estados Unidos, onde há pesquisa para tudo, eles descobriram que quase a metade das pessoas elas mentem, viu? Essa pesquisa revela também que homens mentem mais que mulheres. E que quanto menor a vaga, maior a mentira. Geralmente, o candidato, ele é um candidato a gerente, né? Gerente talvez de exclusões de situações, né? Então, muitas vezes você é candidato a ser talvez júnior e você tenta vender uma possibilidade maior, né? O que é muito comum, um candidato a gerente mentir que é candidato a diretor. E quais são as mentiras mais frequentes aí que eu tenho observado dentro dos trabalhos que eu tenho realizado? Transformar seminário de fim de semana em curso de aperfeiçoamento profissional, transformar a participação num grupo de trabalho em liderança assim, de um projeto, por exemplo, mencionar números que são impossíveis de chegar com redução de custos, mencionar fluência em idiomas e não ter. Alguns pecam por omissão, esquecendo, por exemplo, que de omitir a idade, né? É muito interessante isso. Depois, como é que vai ser feito? Essa pessoa vai ser contratada, né? Outros pecam por excesso, colocando até horas da autoescola para tirar a carteira de motorista e chama isso de habilitação em deslocamento motorizado. Eu tive um caso, né, de uma paciente que ela trouxe isso para consultoria profissional. E assim, eu não dei risada, né? Mas expliquei para ela que ela ia passar por ridículo nessa situação. Explica a prática de dourar a pílula, né, que está tão disseminada em um amigo, no contexto das indicações. Então, assim, fulano me indicou, e aí então tem toda uma perspectiva em cima dessa situação, né? Coitado, né? Você está ferrando você e o teu amigo também. Então, eu gostaria de dizer para você que eu acredito muito na sinceridade. Uma outra pergunta de ouvinte. Com o Paulo Alvarenga, eu falei com ele durante a semana, e inclusive ele já está dentro do meu processo de acompanhamento profissional. E vamos esperar agora as perspectivas em relação ao mundo laboral. Quero dizer para vocês também que, antes de fazer a declaração da pergunta aqui do Paulo, que esse trabalho que é desenvolvido aqui na terceira parte do programa, que fala sobre consultoria pessoal e profissional, você pode trazer dúvidas de relacionamentos com os vizinhos ou de perspectivas em relação à vida, administração do tempo. Você também pode trazer a possibilidade de trabalhos de empreendedorismo pessoal, não só na questão de trabalhos formatados. Eu estou recebendo muitas perguntas de pessoas que querem trabalhar no regime CLT, né? Então fique à vontade também, se você tem vontade de ser um empreendedor. Então o Paulo, ele me perguntou o seguinte, né? Dr. Vinícius, como deve ser um currículo? Algum modelo padrão? Eu respondi, sim, há alguns. Eu sugiro que você não utilize, Paulo, porque se você mandar um currículo padronizado a uma empresa, ele se parecerá com centenas de outros. E aí você perderá a chance de surpreender a quem estiver te analisando. O segundo fator que nós devemos considerar é o tempo de quem lê. Ao preparar o seu currículo, você deve pensar que ele cairá sobre uma mesa no meio de uma pilha de dezenas de outros currículos, gente. Por isso, quanto mais sucinto ele for, mais chance terá de ser lido inteiramente. Eu quero dar um exemplo. Na internet há muitos sites com biografias, por exemplo, de Pierre Curie. Certamente existe muito mais gente que perguntará quem é, do que gente que conhece o trabalho dele. E esse é exatamente o ponto. Vamos lá. O profissional que vai receber o seu currículo também não sabe que você é ou não é o que você faz. Um desses sites contém informação sobre o Pierre Curie, as datas principais da vida dele, onde ele estudou, o que ele fez pela ciência. A biografia tem exatamente 28 linhas.
daria meia página, quanto muito, se você for pesquisar aí e for ver quem é Pierre Curie. Pronto, você já sabe quem é Pierre Curie. Agora, o que vai adiantar você escrever lá 10 páginas? Quem é que vai ter coragem de ler isso para saber quem é esse cara? Fala para mim. Então seja mais sucinto. Uma outra dica que eu gostaria de dar também é de você colocar um post-it no seu currículo. Um bilhetinho assim, que você coloca na frente. Assim, por que você quer ser chamado? Por que você é tão importante ali dentro daquela perspectiva? Isso chama bastante atenção. Por exemplo, se você é cliente ou consumidor ou fã daquela empresa, é claro que você vai pesquisar sobre a empresa, né, durante essa perspectiva antes da entrevista, e aí então você vai falar sobre a empresa, mas ali colocar o que agrega, por que você gostaria de estar ali, né? Se o seu filho compra aquele produto, né? Por que eu quero ter o sonho desde criança trabalhar ali, quero trabalhar aqui porque é meu sonho desde criança, sempre me identifiquei com essa empresa. Isso chama muita atenção. Eu quero, por exemplo, numa empresa de salgadinho, eu quero ajudar a produzir os salgadinhos que os meus filhos consomem, né? Então, essa é uma situação interessante, né? E diferente de tudo que a gente já falou aqui até agora. A Maria Aparecida Gutierrez, ela me mandou uma pergunta relacionando a ideia de trabalhar como gerente e sua recolocação em mercado. Então ela colocou: eu tenho 12 anos de experiência como gerente, Dr. Vinícius. Nos últimos 6 meses eu participei de 3 processos de seleção. Em todos eles eu perdi as vagas para os homens. Será que o mercado de trabalho virou de cabeça para baixo? Ou estou sendo discriminada por ser quem eu sou? Gente, em relação a essa questão de homens, de mulheres, eu quero deixar muito claro que o mercado, ele tem variações, mas não nesse sentido. A cara do mercado de trabalho é que está mudando. Durante o século XX existiu uma clara preferência por contratação de homens. Até me lembro de um gerente que tive há mais ou menos uns 6 anos atrás, que ele me trouxe um argumento, né, que, por exemplo, mulheres engravidam. E aí ficava pensando, ainda bem, porque senão nenhum de nós estaríamos aqui, né? O que está acontecendo é que necessidades das empresas mudam, né, a cada 10, 15 anos. Para começar, hoje existe uma ênfase quase paranoica por resultados em curtíssimo prazo. Antes, as empresas elas costumavam publicar seus balanços atualmente. 3 meses demora para isso acontecer. Agora as empresas têm que explicar mensalmente, senão os acionistas eles já começam a demonstrar sintomas de nervosismo. Isso leva a uma situação inteiramente nova. Então, assim, partindo desse princípio, as mulheres elas têm qualificações diferentes de nós homens. Mas isso não é o que implica. A grande situação é que as mulheres, elas evoluíram, né, dentro do princípio de tudo que já foi oferecido até agora. E antes elas não tinham possibilidade nenhuma. Então, essa é a grande situação. Não é uma questão de gênero. É uma questão de momento. E agora cabe aos homens correr atrás daquilo que as mulheres sempre fizeram, né? E deixa a dica aqui para as mulheres também a serem mais racionais em algum sentido, né? Agora, que nós precisamos aprender muito com as mulheres, nós precisamos. E que há uma preferência do mercado em alguns segmentos, é verdade. Antes de dar continuidade, as perguntas que foram direcionadas para a consultoria pessoal e profissional, eu quero trazer para vocês a oportunidade de cursar cursos de cuidador de idosos, auxiliar de farmácia. O auxiliar de veterinário e pet shop, ele já está esgotado, gente. A semana passada eu falei no ar dessa possibilidade, já está esgotado e não temos mais vagas. Mas muito em breve nós iniciaremos de novo o curso de auxiliar veterinário e pet shop, tá? Ainda temos vagas para massagista terapeuta, estética facial e corporal, temos para terapeuta capilar e reflexologia, tá bom? O valor dos cursos está com a base de 12 parcelas de R$50. E você faz as inscrições no número 11 993639011. O início dessas atividades é no dia 25 de abril, tá bom?
Todos os cursos são certificados pela Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo. Se você tem algum problema de ordem pessoal ou profissional e precisa de ajuda, de aconselhamentos, você pode ligar no número 11 993 63 9011. As consultas, elas podem ser por telefone e as consultas podem ser também pessoais e presenciais, ok? Então estou à disposição. As consultas por telefone, elas são gratuitas, tá? Com perguntas de curto prazo para resposta. E os atendimentos, eles são no consultório, na Rua Damasco, número 500, sala 1, em frente ao Shopping Day Square, na Granja Viana. A Helena me mandou a seguinte pergunta. Dr. Vinícius, durante uma entrevista de emprego, meu celular tocou e o entrevistador me pediu para atender e eu atendi. Por fim, não fui selecionada para a vaga. Um amigo que trabalha naquela empresa me contou que foi por causa do celular e eu fiquei em dúvida. Isso é justo? Afinal, só atendi porque o entrevistador mandou. Helena, sim, querida, é justo. Uma entrevista é feita de pequenos detalhes. Um escorregão é suficiente para eliminar um candidato. E você escorregou. Podia ter desligado o celular antes da entrevista, ou podia tê-lo desligado no momento em que tocou. Quando o entrevistador ele sugeriu para você que você atendesse, ele esperava que você respondesse não, obrigada. Essa entrevista é mais importante que qualquer ligação. Foi um teste e você não passou. Mas seu caso pode servir de exemplo para muitos outros candidatos. Então, você ouvinte, se você realmente deseja trabalhar, tenha foco. Saiba que hoje as coisas estão cada vez mais concorridas. E você não está fora dessa situação. Então, muito importante. A primeira pergunta que eu quero que você faça antes de qualquer coisa. Você quer realmente trabalhar? Muitas pessoas têm o sonho, de achar que talvez elas possam ser supervalorizadas. As coisas não estão assim. Uma empresa só vai te contratar se você realmente tiver o que oferecer. E as pessoas estão cada vez mais habilidosas nas entrevistas. Mais uma pergunta do Ezequiel. Ele fala: Dr. Vinícius, eu sou evangélico e professo a minha crença em todos os momentos, mas parece-me que os entrevistadores ficam incomodados quando eu menciono minha religião. Será que fé atrapalha? Olha, Ezequiel, jamais fé atrapalha. Mas em uma entrevista de emprego, o entrevistador pretende saber o que você vai contribuir pela causa da empresa, que é terrena e não espiritual. Não interprete isso, Ezequiel, como preconceito. Entrevistas são conversas com respostas diretas para perguntas específicas. Se a pergunta não envolver nenhum aspecto ligado à religião e você responder mencionando sua fé, você simplesmente não estará respondendo o que te foi perguntado. Esse é o motivo pelo qual você não vem sendo aproveitado e não é uma possível discriminação. Então, preste muita atenção. Aquilo que é pessoal é pessoal. Aquilo que é profissional é profissional. E aí vamos para a última pergunta deste sábado do Consultoria Pessoal e Profissional. Dr. Vinícius responde. A pergunta é a seguinte. Entrei em um processo de seleção para boy em uma grande empresa. Não fiz faculdade e levei um susto quando descobri que a maioria dos outros candidatos tinha curso superior. Estou ficando louco, Dr. Vinícius? Ou agora é preciso estudar engenharia para ser boy? Fabiano me perguntou isso. Fabiano, claro que não. Mas você deu um exemplo perfeito do que é o mercado de trabalho atualmente. Seus concorrentes perceberam que, sendo super qualificados para a função de boy, seria mais fácil conseguir um emprego, em vez de disputar uma vaga de assistente ou de trainee, com centenas de candidatos bem preparados. Optaram para começar em um degrau mais baixo, no qual haveria menos competição. Não é humilhação, é estratégia de carreira. Hoje há muitos presidentes de empresa, Fabiano, que se orgulham de dizer que começaram na empresa como boy. Então, eu quero dizer para você, eu quero dizer para os nossos ouvintes, aquele que tem filho, cuidado. Aquela coisa, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Às vezes você é um sucesso porque justamente você passou por isso. Então, não vamos superproteger os nossos filhos. E outra, não superproteja você. Talvez um emprego de boy, ele possa sim te trazer
outras qualificações num terceiro ou quarto momento da sua vida. Então, muito cuidado. Vamos subir um degrau por vez. Se você tentar subir uma escada, esticando muito a perna para subir 3 degraus, você vai ter problema. Então, a humildade e o aprendizado é a base de tudo. Eu quero que vocês tenham uma maravilhosa semana. Contem comigo com o que precisar. Telefone 11 99363 9011. Estamos à disposição de vocês. Um grande abraço e até a semana que vem. Dr. Vinícius responde. Atenção para este comunicado. Este programa tem o total apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo. Exemplo, você que trabalha na padaria há 5 anos e nunca fez um curso de panificação ou de confeitaria. Não teve oportunidade, nunca teve tempo para estudar. Nós certificamos o seu aprendizado. O programa Dr. Vinícius Responde, com apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo, certificamos o seu aprendizado. A partir daí, com investimento mínimo, você receberá seu certificado reconhecido em todo o território nacional, em um prazo de 7 dias. Faz muita diferença o certificado. Se você quer ser massagista, cuidador de crianças ou idosos, detetive, mas nunca trabalhou na área, muito bem. Enviaremos para você estudar em sua casa apostilas, vídeos e o principal, conseguiremos estágio em qualquer área, com instrutores que trabalham na área para você realizar seu sonho de trabalhar no que quiser. Ser capacitado e certificado. Os diplomas são emitidos pela Faculdade Livre, que tem amparo legal previsto na lei. Este programa tem o total apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo. Você ouviu? Você ouviu? Dr. Vinícius Responde. Identificação New Life FM ZYU 791 87.5 MHz. Rádio New Life FM. Uma emissora do grupo Radicom. Regina, você não acredita o quanto a gente economizou de energia e dinheiro hoje. Sério, amor? Sério? Eu vi aqui que se a gente mudar o chuveiro do quente pro morno, a gente economiza um montão, mãe. Eu também, meu banho super rapidinho, viu? Morno, né, Gabi? Lógico. Eu também. Você tem que economizar no tempo agora, né, Beto? Então quem mais economizou aqui foi o patrão, ó, que nem banho tomou hoje, né? Claro! Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Governo Federal. 5 minutos. New Life FM. New Life FM. Todos os domingos, das 10 às 11 da manhã. Você não pode perder. Ademar Paraíso e convidados. Direção e apresentação: Ademar Paraíso e Nilson Pereira. A sua manhã vai ficar melhor com Ademar Paraíso e convidados. New Life FM. Não fica aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio. O único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve, fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie na New Life FM, vendendo a sua ideia. Olá, ouvintes. Trago uma importante mensagem sobre a saúde da mulher. Em todo o estado de São Paulo, estamos fazendo uma grande campanha para vacinar todas as meninas de 9 a 11 anos de idade contra o papiloma vírus humano, o HPV. Esse vírus é uma das principais causas do câncer de útero. A campanha vai até o dia 31 de março. A menina, para receber a primeira dose da vacina, basta procurar qualquer posto de saúde de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Depois de 6 meses, ela vai receber uma segunda dose e depois de 5 anos, a terceira e última dose. A vacina é extremamente eficiente contra o HPV, o vírus. Muito importante, é totalmente gratuita. Antigamente só existia em clínicas particulares e custava caro, em média R$300.
agora está disponível para quem mais precisa. Com isso, podemos cuidar melhor das nossas meninas e adolescentes, protegendo a saúde delas agora e na vida adulta. Além dos postos de saúde, a vacinação também pode ser feita em escolas, a critério de cada município. Nós recomendamos que as famílias consultem as suas escolas para saber se haverá vacinação. Clube 87. De segunda a sexta-feira, a partir do 12:20. Clube 87. New Life FM. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. New Life FM. No rádio. Na internet. E agora? Rapidinhas todo dia! Pra você sorrir e se divertir com a gente! Um paciente foi ao analista queixando-se de mania de grandeza. Conduzido ao divã, o terapeuta inicia o diálogo. Relaxe e comece lá do princípio. Bem, doutor, no princípio eu fiz o céu, fiz a terra. Você ouviu? Rapidinhas do dia! O puro cúmulo da perda de tempo! Oi, chegamos! New Life FM 875. Ótimo sabadão por aqui, Everton Rodrigues. Até às 3 horas e começou! Espécie 87. New Life FM 875, começando mais uma edição do seu Space 87. Hora de você detonar. Pega no seu telefone 4207-2354. E também pode ganhar aqui CDs, DVDs e muito mais. Tem o WhatsApp 98448-1905. Abrindo bem. Aviões, lei da vida. Uma ótima tarde pra você. Guarde suas frases decoradas pra você. Aquele eu te amo que vivia me